Estas são imagens exclusivas do local mais castigado pelas chuvas, a Vila do Saí, em São Sebastião. A tempestade começou por volta das 2h30 da madrugada de domingo. 2 horas depois, pessoas eram arrastadas pela enxurrada. Segundos. Depois, desce com toda a força. A chuva aumentou e já estrangulou as bocas de lobo aqui na Vila Saí, ó. Muita chuva mesmo. Uma câmera de segurança gravou o desespero de algumas pessoas ao ver a força da água no final de semana passado. Elas comemoravam um aniversário. Um homem tenta se agarrar a um carro que é levado pela enxurrada. O volume de chuva que caiu aí no litoral norte impressionou até mesmo quem está acostumado com esse tipo de situação. Em apenas 15 horas, choveu mais que o dobro da média de fevereiro. Sobe para 65 o número de mortos na tragédia do litoral norte de São Paulo. A chuva do último final de semana já é a maior registrada na história do país. Condec no QAP, prossiga, COI. Condec, acabou de entrar uma ligação de um possível deslizamento com colapso de moradias em Toque Pequeno. Aquele dia estava previsto 250 milímetros. É muita chuva para São Sebastião, porque o nosso nível vigente, que é observação para atenção, passa-se de 100 milímetros em 3 dias de chuva. E a previsão é 250 milímetros. Então é muita chuva para São Sebastião. Só que nós já estávamos acostumados a trabalhar com essa quantidade de chuva, né? Já pegamos aqui situações de 300 milímetros, 200 e poucos milímetros, nosso ponto de contingência dá conta. Aí o que aconteceu? Recebemos esse alerta do CEMADEM, mandamos para o Departamento de Comunicação da Prefeitura, porque tinha a possibilidade de um evento dessa magnitude, né? Meu nome é Thalita França. Na época da cobertura da tragédia, eu estava trabalhando na TV Vanguarda e eu fiquei exatamente 2 dias lá. A minha função na Vanguarda, atualmente um dos cargos que eu exerço é de apresentação do Link Vanguarda. E o meu trabalho na apresentação é fazer a previsão do tempo. Eu me lembro que naquela semana, em conversa com os meteorologistas e checando tudo nos sites, né, no Instituto Nacional de Meteorologia, falando com outros órgãos, havia essa previsão de uma chuva muito intensa no litoral em pleno fim de semana de carnaval. A partir do momento que os meteorologistas foram falando para mim, explicando o fenômeno e tudo que ia acontecer, eu fui ficando preocupada e me lembro direitinho de chegar para a editora-chefe do jornal e falar assim, seguinte, a gente está com uma previsão, isso acho que quinta-feira, se não me engano, quinta ou sexta, a gente tem uma previsão de chuva muito forte no litoral, mas assim, uma coisa, pelo que estão falando, estarrecedora. Porque até então, a previsão que eles estavam dando era de uma chuva de 200 milímetros, não foi nem metade do que aconteceu. Foram 600 milímetros no intervalo de um dia, né? Foi a maior quantidade de chuva registrada na história do Brasil. Então, imagina, 200 milímetros já seria uma coisa muito surreal. O que vai ser, assim, digamos, a principal característica dessa frente fria? É uma chuva mais generalizada, principalmente no litoral norte, tá? No litoral sul também, tá? Ela vai ficar estacionada ali entre Caraguá e Santos, então tem muita previsão de chuva para o litoral norte. E eu me lembro direitinho da minha editora falando, nossa, a gente tem que ter muita responsabilidade na previsão do tempo para o carnaval, porque a gente está falando do carnaval, que é simplesmente um dos momentos mais importantes para os comerciantes. Então você tem toda uma pegada econômica. Como que eu, como apresentadora de televisão, vou falar, gente, vai chover nesse carnaval, não apareçam no litoral? Quer dizer, se a previsão não se concretiza, né, eu poderia ali, de certa forma, atrapalhar o trabalho de muita gente também, né? Então, mas ao mesmo tempo, os órgãos, os institutos estavam falando dessa chuva e a gente tinha que dar, não tem como a gente ignorar a nossa função social enquanto jornalista. Então, vamos lá, com cuidado, dar toda essa previsão. Então, a gente deixou claro que tinha uma chance de chuva, de um temporal. Então, a gente já sabia que ia chover muito, a gente sabia que ia vir essa chuva, né? Mas a gente não tinha noção que ia ser muito pior do que já era esperado. Eu sou Luiz Eugênio Silva, sou apresentador e repórter da TV Band Vale. Entre idas e vindas, eu fiquei mais de 3 meses cobrindo a tragédia de São Sebastião.
A tragédia de São Sebastião, ela entrou para a história do Vale do Paraíba, do Litoral Norte e até da Serra da Mantiqueira. Inclusive, ela entrou para a história do estado de São Paulo, porque foi uma cobertura que ela foi feita por toda a mídia, praticamente a mídia nacional. Nós vemos grandes jornais aqui do país inteiro, eles cobriram em tempo real o que estava acontecendo lá em São Sebastião, né? A gente está falando de uma tragédia, de fato, que teve 64 mortos, uma quantidade de mortos que você não vê normalmente hoje em dia. Já esperavam, é difícil dizer que não, mas já esperavam que algo poderia acontecer por ali. Senão, não seria uma área de risco. Ela já era considerada uma área de risco antes. Mas quando aconteceu, os resultados disso, os reflexos disso, foram muito maiores do que qualquer um esperava. Novamente, boa noite, Débora. Isso mesmo, o último boletim do estado aponta 49 mortes confirmadas em São Sebastião, das quais 38 pessoas já foram identificadas. E é bom lembrar também que existem 22 pessoas internadas em hospitais da região após as fortes chuvas do fim de semana, pessoas essas vítimas dos deslizamentos e alagamentos. Otávio. Quando nós chegamos na Vila Saí, tinha um mar de gente na rodovia, porque a rodovia era o lugar mais alto, um lugar mais seguro, né, seco, né? E chegando lá já pudemos constatar ocorrências, né? Veio até mim uma senhora com três crianças, uma de colo e duas pequenininhas. As crianças estavam com sinal de hipotermia, muito frio, e a senhora estava com uma suspeita de TCE, trauma crânioencefálico, onde ela tinha uma abertura aqui na testa bem grande, né, com bastante hemorragia, e eu precisava estancar aquela hemorragia. Tinha um senhor também com suspeita de fratura em membro inferior, né? E só que a Vila Saí, ela tem uma rua que serve, é como uma marginal, ela é paralela à rodovia. Essa rua virou um rio, né? Com água até a cintura e correnteza. Então, imagina, chegar para fazer uma cobertura dessa, de uma tragédia, que até então não sabia a dimensão dessa tragédia, é muito difícil. A gente vai no escuro, né, e não sabe exatamente como agir. Quando eu fui para São Sebastião, eu fui inicialmente para ficar 1 a 2 dias fazendo a cobertura. Mas eu fiquei uma semana direto lá embaixo. E todos os dias você pensa, será que eu volto para casa hoje? Será que eu volto? E nunca podia voltar. Para se ter uma ideia, a Serra da Tamoios, quando chove mais de 100 milímetros em 24 horas, eles já param a serra por risco de deslizamento. Se chover 100 milímetros dentro de 24 ou 48 horas, eles já param mesmo que não tenha deslizamento nenhum, pelo risco disso acontecer. Lá foi várias vezes isso, de uma vez só. Algo que até hoje é estudado.